Irmãos, graça e paz. Vamos fazer uma oração ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por esse momento, por essa oportunidade a qual o Senhor nos concede de estarmos aqui, por este culto em memória do teu sacrifício, a tua obra expiatória, a tua entrega, a tua oferta por nós, Pai. Nós te agradecemos porque nós não merecemos tal sacrifício, tal amor, mas mesmo assim o Senhor nos amou. Pedimos a tua orientação, pedimos a tua palavra, que o Senhor venha falar conosco, renovar as nossas forças, que a tua paz venha reinar no nosso meio e que possamos te glorificar, Senhor, em espírito e em verdade, pois para isso estamos aqui, Pai. Tenha misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas faltas. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, em nome de Jesus, amém. Irmãos, por gentileza, peço que os irmãos fiquem em pé. Vamos ler a palavra do Senhor. Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 15. Depois está lendo. Todos acharam? Vamos ler? Agora, irmãos, quero lembrá-los das boas novas que lhes anunciei anteriormente. Vocês a receberam e nelas permanecem firmes. São essas boas novas que os salvam, se continuarem a crer na mensagem que lhes anunciei. Do contrário, sua fé é inútil. Eu lhes transmiti o que era mais importante e o que também me foi transmitido. Cristo morreu por nossos pecados. Como diz as Escrituras, ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia. Como dizem as Escrituras, apareceu a Pedro, a mais tarde aos 12, depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda está viva, embora alguns já tenham adormecido. Mais tarde apareceu a Tiago, posteriormente a todos os apóstolos. Por último, apareceu também a mim, como se eu tivesse nascido fora de tempo, pois sou o mais insignificante dos apóstolos. Aliás, nem sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. O que agora sou, porém, deve-se inteiramente à graça que Deus derramou sobre mim, que não foi inútil. Trabalhei com mais dedicação que qualquer outro apóstolo, e no entanto não fui eu, mas Deus, que em sua graça operou por meu intermédio. Logo, não faz diferença se eu prego ou se eles pregam, pois todos nós anunciamos a mesma mensagem, na qual vocês já creram. Amém? Nesse momento, o grupo de louvor vai estar louvando ao Senhor em adoração a Deus. Graça e paz do Senhor Jesus. Bom estarmos aqui mais uma vez. Bom estarmos aqui para continuarmos a nossa adoração, nosso louvor ao nosso Deus. Nosso Deus, nós sabemos que Ele é digno de todo louvor, toda honra, toda glória. E o Salmo nos convida: venham todos e louvemos a Deus, o Senhor. Cantemos com alegria a rocha que nos salva. Vamos comparecer diante dele com ações de graças, cantando alegres
hinos de louvor. Está aí no Salmo 95. Vamos louvar o Senhor com o hino do cantor cristão. O 135, louvamos, choramos. Graças a Deus, né, irmãos? Nesse momento vamos fazer uma oração de contrição, de arrependimento. Chamar o irmão Wesley, professor, para vir aqui dar uma palavra de oração. Paz, igreja. Oremos. Meu Deus, meu Pai, obrigado, Pai, por mais um dia de vida, Pai. Quero agradecer, Pai, por todos os irmãos que puderam estar aqui hoje, Deus, e aqueles que não puderam vir, Pai, me abençoando a vida deles também, Pai, onde que eles estejam. Pai, colocar nas tuas mãos as vidas da igreja hoje, Pai, que vão estar sendo agradecido por Deus, Pai, que vai estar abençoando a vida de todos aqui, Pai, que o Senhor vai estar falando através do pastor Juliano, Deus, que vai estar falando da tua palavra aqui com a gente, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Apresentação dos nossos amigos visitantes. Tem alguém que nos visita nessa noite, está nos honrando com a sua presença. Tem alguém aqui no lado esquerdo, no lado direito, todos da casa. Parece que todos são da casa, né? Nos parou o aviso. Quarta-feira, irmãos, tem o culto de oração, né? Culto de oração e ensino da palavra. Se os irmãos puderem estar vindo aqui,
Eu não estou vindo porque eu estou trabalhando direto, né? Então, mas bem que eu queria estar aqui. Então, os irmãos têm a oportunidade de estar orando, de estar buscando o Senhor, porque os dias são maus, né? Nós precisamos orar. Então, na quarta-feira, às 19h30, o pastor está dando um ensino aqui da palavra também, pecados intocáveis, né, pastor? Então, tem sido muito bom, né, irmãos? Assim, sempre que eu podia estar aqui orando com os irmãos aqui, a gente está aqui porque é importante os nossos dias, né? Buscar a presença do Senhor, se revestir do Cordeiro, a sua graça, não é isso? Então, que nós possamos estar aqui, quarta-feira, tá bom, irmãos? Domingo tem a nossa escola dominical, domingo pela manhã, às 9 horas, e tem um café também aqui, nos fundos aqui, né? Então, a gente pode aqui estar se alimentando da palavra e estar se alimentando aqui fisicamente também, né? Então, está o convite aqui para todos os irmãos, né? Os irmãos já sabem, de repente tem alguém aqui desavisado, aí fica aí o convite. E às 19h é o nosso culto normal de domingo, né? Às 19 horas, tá bom? A irmã Renata tem um aviso também. E depois tem um videozinho, pastor. Graças e paz, igreja. Rapidinho, nós estamos em campanha de missões mundiais. E esse mês de maio estaremos ali na Cristolândia Feminina, fazendo uma visita ali para as mulheres, né? Então a gente estamos arrecadando os itens de limpeza de casa, né? Aquele item de limpeza que você usa lá na sua casa, de detergente, sabão em pó, amaciante, desinfetante, alvejante, você possa estar trazendo aqui na igreja até o dia 28 de maio, que é a última quarta-feira do mês. Porque no dia 31 nós estaremos indo lá e aí estaremos levando tudo aquilo que for arrecadado para estar ajudando ali a casa das nossas irmãs, tá bem? É só isso. Obrigada pela oportunidade. Agora é o nosso momento de contribuição. Você possa... Videozinho, né? Não pode soltar o vídeo, por favor? Uma falha aí. Vamos lá. Os irmãos viram aí o recado aí, né? Agora é o nosso momento de oferta. O grupo de louvor. Vamos louvar o Senhor. Vai ter o 31º aniversário, né, da MCM aqui da nossa igreja, no dia 24, no sábado, né? 19h30. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos nos colocar de pé, vamos louvar, vamos agradecer, vamos adorar, vamos ofertar, vamos dizimar na casa do Senhor. Oferte sua vida. Também traz aqui também o seu alimento, a cesta do amor, aquilo que você preparou com carinho, que você trouxe com amor, com alegria. Também esteja depositando aqui. Nós vamos louvar o Senhor e declarando a grandeza do nosso Deus, o quanto Ele é digno.
a Deus, né, irmãos? Louvor maravilhoso. Queria chamar aqui o irmão Wesley, fazer uma oração de gratidão a Deus, servo do Senhor. Outro Wesley. Saúde a igreja com a paz do Senhor. E vamos orar. Senhor, nós te damos graças, Senhor. Louvamos o teu nome, ó Pai, porque tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor entregou o seu único e amado Filho por amor a nós. Obrigado, Senhor, porque por meio de Jesus fomos perdoados, fomos transformados, fomos regenerados, fomos constituídos o teu Filho, Senhor. Obrigado a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, por meio do seu precioso sangue, nos lavou e nos purificou, Senhor. Nos fez santo como tu és santo, ó Deus. Nos deu, ó Deus, o livre acesso de adentrar a tua presença gloriosa, Senhor. Por isso nós temos a liberdade, Senhor Deus, e a alegria de dizer que tu és santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Deus que nos salvou e nos perdoou. Obrigado, Senhor Deus, porque não só isso, nos deu também do teu maravilhoso Espírito Santo que habita em nós. E é por meio do teu Espírito que nós nos achegamos a ti, Senhor, com um coração quebrantado, Senhor Deus, com um coração constrangido da grandeza do teu amor, Senhor. É somente por meio do teu Espírito que podemos compreender, ó Deus, tudo que tu fizestes por nós lá na cruz do Calvário, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, porque assim como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitamos com Ele, Senhor. E agora temos nova vida em Cristo, Senhor, para glorificar e bendizer o teu nome santo. Obrigado, Deus, por teu amor, pelo teu cuidado, pelo teu carinho. Obrigado, Senhor, porque foi do teu agrado nos salvar. Obrigado, Senhor, por tão grande salvação, ao qual o Senhor nos concedeu por meio de Jesus. Obrigado, Senhor Deus, porque por meio de Jesus podemos estar na presença do Deus maravilhoso, bondoso, o Deus justo, o único Senhor, o único digno de toda glória, de todo louvor e toda adoração, Senhor. Bendito sempre seja o teu nome santo, ó Pai amado, pelo privilégio ao qual nós temos de estar diante da tua presença, Senhor, maravilhosa. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de participar da mesa do Senhor, de beber do cálice e comer do pão, Senhor. Lembrar, Senhor Deus, o que tu fizeste, Senhor. O corpo de Cristo que foi despedaçado e dilacerado por amor a nós. E o sangue foi derramado para a remissão dos nossos pecados, Pai. Não há palavras, ó Deus querido, que eu possa expressar, Senhor. Poderia ficar aqui a noite toda, Senhor, e não seria o suficiente para te agradecer por teu amor, por teu perdão, por tua bondade, por tua fidelidade e por tão grande salvação, ao qual o Senhor nos concedeu por Cristo Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que tu fizeste por nós. No nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus, né, irmãos? Pastor Juliano Biquelli. Boa noite, irmãos. Graça e paz seja com todos. Amém. Nesse momento eu quero aproveitar e chamar aqui na frente a irmã Alice, Heitor e a Nicole. Estão todos aí? Nicole? A Nicole. O Heitor está chegando? Então vamos esperar um pouquinho.
Desse Heitor Chá. Alice, não tem? Cadê a Alice? Alice, acho que não. Só para entregar o certificado de batismo para os irmãos. Vamos esperar um pouquinho ver se o Heitor chega e nós entregamos juntos. Enquanto isso, vamos fazer a oração intercessória. Mas antes, só lembrando que nós temos cantina para missões mundiais Caldo Verde. Tem um caldo quentinho nesse friozinho, vai ser uma maravilha. Então, após o culto, quem puder, vai lá desfrutar do Caldo Verde para ajudar em missões mundiais. Não se esqueça, irmãos, que nós temos 2 compromissos todo mês com missões. Ajudar na Cristolândia de Praia Grande, nós contribuímos com um saco de farinha que custa R$85. Então nós pedimos que, se cada irmão da igreja pudesse doar R$1, a gente consegue pagar esse saco de farinha tranquilamente. Eu sei que hoje é dia 6, né? Muitos ainda não receberam, vão receber no 5º dia útil do mês. Não tem problema, nós temos o mês todo para ofertar. A questão não é essa, né? Nós não temos problema com isso. Mas não podemos esquecer de todo mês de darmos a nossa contribuição para a obra do Senhor. E também nós ajudamos na manutenção da Irmã Ercília e do SED que estão no Amazonas já há muitos anos. São lá os missionários entre os ribeirinhos. Sempre quando estão conosco vêm aqui pregar. Nós também ajudamos na manutenção do trabalho deles ali no Amazonas. Amém? Vamos fazer a oração intercessória nesse momento. Aqui alguém tem um pedido de oração? Aqui à minha direita. Alguém tem pedido de oração? Irmã Ariane, saúde. Quem mais? Irmã Marli, família. Irmã Dorli. Amém. Mais alguém? Nicole? Amém. Quem mais aqui à minha direita tem um pedido de oração? Mas fala, querida. Oi? Amém. À minha esquerda, quem tem um pedido de oração? Guilherme. Amém. Irmã Fabiana. Amém. Irmão João Clarindo. Amém. Quem mais? Irmão Daniel. Amém. Irmã Tereza. Amém. Quem mais tem um pedido de oração? Quantos desse? Irmã Áurea. Amém. Davi. Amém. Amém. Lembrando que nós temos 2 datas especiais esse mês. Esse mês é o mês da família. Mês da família batista. Dia 24 nós temos trabalho com as irmãs do Sam. Ontem foi o culto da família. Foi uma bênção. Pastor Jaime. Dia 24 trabalho com as irmãs. E dia 31, bodas de ouro da irmã Áurea. Aqui na igreja. Amém? Quantos mais necessitam de oração? Eu e a minha casa. Amém? Vamos colocar de pé para nós orarmos? Quem quiser acompanhar comigo, vindo aqui dobrar o seu jeito. Cadê as crianças da igreja? Vem aqui as crianças da igreja orar, porque hoje não tem salinha, então nós temos que orar dobrado por vocês. Vem aqui, as crianças, venham aqui orar comigo. Isso, muito bom. Olha que maravilha. Parece quanta criança. E não para de nascer. Já nasceu mais um aí. É isso aí. Já que a igreja não faz evangelismo, faz filho. Amém? Vamos orar? Querido Deus, bondoso e amado Pai, é tão bom estar em Sua presença. Maravilhoso, Senhor, estar aqui. O primeiro domingo do mês de maio, mês da família, iniciar o primeiro domingo do mês e o primeiro dia da semana em Sua presença é um privilégio, Senhor. É uma dádiva. Porque sabemos que nesse exato momento muitos de nossos irmãos espalhados ao redor do mundo estão sofrendo com catástrofes naturais, terremotos, chuvas, tempestades. Outros são perseguidos por amor ao nome de Jesus, seu Filho. Não podem ter este privilégio, este conforto
essa graça de se reunir como igreja, de portas abertas, para poder Te adorar na beleza da Sua santidade. O coração dos nossos irmãos, cheios de alegria, não consegue se reunir para demonstrar essa gratidão ao Senhor. Por isso, nesse momento, nós queremos demonstrar gratidão ao Senhor por nós e por eles. Porque ao ver a fé deles, isso é um exemplo para nós, que temos toda a facilidade do mundo e nenhuma dificuldade para Te servir. Não podemos ficar arrumando desculpas esfarrapadas para não vir à Tua casa Te adorar, reconhecer o Senhor, adorar o Senhor, declarar as Tuas grandezas e as Tuas maravilhas, daquele que nos arrancou das trevas para a Sua maravilhosa luz. Ó Deus, perdoa os nossos pecados, perdoa as vezes que nós falhamos, às vezes que nós olhamos para coisas tão pequenas que nem merecem ser chamadas de problemas, e nós trocamos a nossa responsabilidade, o culto de oração, o culto de comunhão, o culto da família, por coisas tão pequenas que não são obstáculos nenhum. Uma geração tão fraca, Senhor, temos sido nesses últimos tempos. Perdoa, Pai, e fortalece o Seu povo, porque o Senhor é aquele que, ao ver a cana trilhada, não esmaga, e ver o pavio fumegando, não apaga, mas o Senhor é aquele que restaura e faz nova todas as coisas. O Senhor transforma a nossa vida, o Senhor vira o jogo contra o inimigo da Sua igreja, mas para isso a igreja precisa se posicionar, e é isso que estamos fazendo neste momento, nos colocando de joelhos em Tua presença, confessando nossa total dependência e necessidade do Senhor. Como precisamos de Ti, meu Pai, vem nos ajudar, vem nos socorrer neste momento, porque precisamos do Senhor em nossas vidas. Ó Deus, olha para o Teu povo. Nesses últimos dias, muitos de nossos irmãos estão sofrendo com enfermidade, muitos ficaram doentes, ficaram melhor, adoeceram novamente. Temos enfrentado muitas doenças ao longo desses últimos dias, que é sinal da volta de Cristo, que haveria peste por todo o mundo, guerra, rumores de guerra, terremotos, tudo está se cumprindo para a volta de Cristo. Mas mesmo em tudo isso, nós não precisamos nos desesperar, porque sabemos que é cumprimento da Tua palavra, e o Senhor sempre estará com o Seu povo. Nunca abandonou o Seu povo e nunca abandonará o Seu povo. Por isso pedimos a Tua ajuda, Pai, na saúde, pedimos a Tua ajuda, Senhor, nas questões espirituais e emocionais, nas questões familiares, nas questões financeiras, pois o Seu povo é um povo normal, que vive em um mundo material, que precisamos trabalhar, precisamos de saúde, precisamos de dinheiro para pagar as contas, e é tudo tão difícil, Senhor, neste mundo caído, mas pedimos a Tua graça, Tua força, Tua providência, a Tua bênção sobre a nossa vida, a nossa mesa, a nossa casa e nossos filhos, multiplicando o nosso salário, multiplicando o arroz, o feijão, multiplicando as nossas dispensas e nunca deixando faltar, porque o Senhor é bom e Sua misericórdia dura para sempre. E acima de tudo, Senhor, nós pedimos pelos fracos e cansados espiritualmente, pelos filhos pródigos que andam afastados, longe da Tua presença, longe da Tua casa. Traga-os de volta, Senhor, porque são muitos. Mas existe promessa na Tua palavra que o Senhor há de reunir o Seu povo dos 4 cantos da terra. Por isso, faça isso, Senhor. Envia um avivamento na vida daqueles que estão afastados, e a começar no nosso lar, começar dentro da nossa casa, avivando o coração do pai, da mãe, do filho e da filha, aqueles que estão em pé, para que não caia, para aqueles que estão caídos, o Senhor possa levantá-los, Senhor. E nós queremos colocar diante do Senhor essas crianças, Senhor, todas essas crianças que estão aqui, nossos filhos e filhas, que eles possam olhar para os adultos e aprender a ter fé e temor no Senhor. E que o Senhor nos ajude a ser bons exemplos para a vida das crianças. Que elas cresçam na graça, no conhecimento e no temor do Senhor, e que nunca venham se desviar dos Teus caminhos. Querido Deus e Pai, também pedimos pela Sua palavra, que vai ser lida, ministrada, pregada, aplicada aos nossos corações. Que o Senhor abra nossa mente, nosso entendimento, o nosso coração para receber Sua palavra, entender a Sua mensagem e poder aplicar ao nosso coração, de modo que a nossa vida saia daqui mais fortalecida, mais enriquecida, mais santificada, mais purificada e mais cheia do Teu Espírito Santo, Pai. E
que o Senhor ajude o mensageiro a ser fiel nessa transmissão, pois sem ti ele não é ninguém, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar? As crianças ficam aqui um pouquinho aí. Pode ficar aqui um pouquinho das crianças. Vai só um pouquinho para lá. Isso. Senta aqui, ó, as crianças aqui nas primeiras cadeiras, só um pouquinho. Senta aí, pode sentar quem tem lugar para sentar. Isso, quem não tem lugar para sentar, fica aqui as crianças. Isso, muito bem. Isso, pode sentar aí. Vem, Laurinha. Muito bom. Então vamos lá, hoje eu vou dar mais uma vez um resumo da pregação para vocês. Depois em casa vocês conversam com o papai, com a mamãe, com o vovô, com a vovó. Quem aqui já vai na escolinha? Levanta a mão. Todo mundo vai na escolinha, que bom. Quem aqui sabe fazer continha demais? Muito bem. Isso aí, quanto que é 1 mais 1? Muito bem. Se você tiver 2 pirulitos e eu te der mais 3, você fica com? Uma vez a professora perguntou isso para o menininho e falou assim: você tem 2 pirulitos, se eu te dar mais 3 você fica com? E ele falou: eu fico contente. Ele não está errado, né? Mas você sabia que para fazer conta existe regra? Sabiam disso? Vocês vão aprender mais para frente que para fazer uma continha de mais, de menos, vezes ou dividir, existem regras. É sempre o maior pelo menor, quando vai ser dividido. O maior pelo menor. Quando vai subtrair, é o maior pelo menor. E quando você vai fazer continha de mais, existe uma regra. Tem que ser unidade, dezena, centena e milhar. Isso, exatamente. Então você tem que montar a equação correta. Se você não montar a equação correta, o resultado, exatamente, vai dar errado. E na vida espiritual também existe a matemática de Deus. E é sobre isso que o pastor vai pregar nessa noite. Como que funciona a equação de Deus? Como que monta a equação de Deus? Essa vai ser a pregação. Querem saber como é que monta? Sim? Querem? Então volta lá para os seus lugares e nós vamos ver como é que monta esse daí. Amém? Ontem foi da família, também não teve continho, estava uma gritaria de criança aqui, porque é culto de família, né? Senão era culto da terceira idade. Mas é muito bom. Gostoso a gente ver isso, mesmo que tinha um barulho, mas é muito, eu sempre falo, eu prefiro ver as crianças aqui fazendo um pouquinho de barulho, porque criança é assim mesmo, do que ver essas crianças fazendo barulho amanhã na Praça Maricó, ou ver as mães chorando aqui porque os filhos não estão aqui. A igreja precisa entender isso, é muito melhor ouvir choro de criança do que ouvir choro de mãe no dia de amanhã. Amém? Chegou aí o Heitor? Alice, não? Então vai ser só você, Nicole. Você vai ser privilegiado. Vem aqui rapidinho. Receber o seu diploma do batismo. Olha lá, você vai tirar as fotos. Obrigado. Deus abençoe. Queridos irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Mateus 18. Como os irmãos sabem, nós estamos pregando em Filipenses as cartas da alegria. Mas como eu tenho dito para os irmãos, às vezes o Senhor, no dia da ceia, coloca uma outra palavra no meu coração. E tenho comentado com a igreja sobre essa questão da equação de Deus, que eu vou falar melhor hoje. E foi assim, na verdade foi algo que eu falei assim no culto de quarta-feira, mas aquilo ficou mexendo no meu coração, no bom sentido, remoendo na minha cabeça, e pensando aquilo, pensando naquilo. Eu falei, isso é uma boa ideia para desenvolver em forma de sermão, porque é algo que eu vejo que é muito pertinente aos nossos dias. Então o tema dessa mensagem é a equação de Deus versus a equação dos homens. O texto que eu quero usar como base, que nós vamos falar de perdão, é Mateus 18, verso 21 ao verso de número 35.
Uma leitura um pouco extensa, mas eu peço a compreensão dos irmãos e a paciência. Todos acharam? Mateus 18, 21? Amém? Quem não achou? Misericórdia. Então, Mateus 18, 21. Amém? Todos acharam? Vamos lá. Então Pedro, aproximando-se dele, perguntou-lhe: Senhor, até quantas vezes deverei perdoar meu irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino do céu é comparado a um rei que quis acertar contas com os servos. E quando começou, foi apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Mas não tendo como que pagar, seu senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para que a dívida fosse paga. Então aquele servo, prostrado diante dele, rogava-lhe: Senhor, tem paciência comigo que te pagarei tudo. Comovido o senhor daquele servo, soltou-lhe e perdoou-lhe a dívida. Ao sair, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, sufocava-o, dizendo: Paga o que me deves. Então, caindo aos seus pés, seu companheiro lhe suplicava: Tem paciência comigo, que te pagarei. Ele, porém, não quis, antes mandou colocá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Seus conservos, vendo que o acontecera, ficaram muito tristes e foram contar tudo ao seu senhor. Este, então, chamou à sua presença e disse: Servo mau, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Tu também não devias ter compaixão do teu companheiro, assim como tive de ti? Irado, entregou aos carrascos, até que ele pagasse tudo que lhe devia. Assim também vos fará meu Pai Celestial, se cada um de vós não perdoar de coração ao seu irmão. Amém. Então deixa eu explicar aqui alguns pontos importantes. Primeiro ponto: por que Pedro diz assim: Senhor, até quantas vezes devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? Porque ali, na tradição judaica, você deveria perdoar 3 vezes. Parece que esse pensamento ainda é vigente nas mentes das pessoas até hoje, né? Ó, uma eu perdoo, 2 eu dou, mas na terceira acabou o meu perdão, não tem mais perdão. É assim que geralmente nós fazemos, né? Dá uma chance, 2 chances, a terceira chance, corta a relação, nunca mais quer ver a pessoa e acabou. Então o pensamento era mais ou menos assim. Pedro, como sempre, era afoito. Ele disse: bom, a lei manda 3, né? Então 7, Jesus vai achar que eu sou um cara muito bom, muito perdoador, compassivo, né? E aí Pedro lança uma dessa. Ele sabia que era só 3, o pensamento comum. Ele fala: 7 vezes? Aí Jesus piorou mais ainda a situação para ele. Não, 7 não, mas 70 vezes 7. Nós sabemos que esse 70 vezes 7, Jesus está dizendo o que para ele? Você deve perdoar indefinidamente. Sempre você deve perdoar. Não é 1, 2, 3, é sempre que o irmão se arrepender, você deve conceder o perdão. E para explicar isso, Jesus lhe propôs uma parábola. Que este servo devia, como diz aqui, 10.000 talentos. Jesus foi hiperbólico. 10.000 talentos é uma quantidade, é uma dívida que nem na vida inteira um homem consegue encontrar uma dívida desse tamanho. Ou seja, o que Jesus quer dizer? Que esse homem tinha uma dívida impagável. E ele pede para o seu Senhor perdoar a sua dívida, e o seu Senhor perdoa a sua dívida. E aí ele encontra um amigo que devia 100 denários. 100 denários era um dia de trabalho. E ele não quis perdoar o seu amigo que devia apenas um denário. Quem é esse homem, aqui na parábola, que tinha uma dívida impagável com ele? Sou eu. É você. Quem é esse irmão, companheiro, que deve 100 denários para nós? É todo mundo. São os nossos irmãos. O que Jesus está querendo dizer assim: a nossa ofensa contra Deus não se compara a qualquer ofensa que você tenha sofrido na sua vida. A ofensa que eu cometi contra Deus é infinitamente maior do que qualquer ofensa que alguém faça contra mim.
Então é isso que nós temos que pensar. E baseado nesse pensamento, nessa parábola, Jesus diz: assim também vosso Pai Celestial fará cada um de vós se não perdoar de coração o seu irmão. É assim como lá no Pai Nosso, né? E nós entendemos errado: se você não perdoar, tampouco vosso Pai que está no céu vos perdoará. Não é essa questão assim, não, se eu retenho o perdão, Deus retém o perdão também. Nós fazemos isso. Mas, embora o texto está dizendo isso, não é isso que o texto está querendo dizer. O que o texto está querendo dizer é o seguinte: se você não perdoa de coração o seu irmão, é porque você não entendeu o perdão de Deus. É porque você não recebeu o perdão de Deus. Por isso ele diz assim: tampouco vosso Pai vos perdoará. Então quem não perdoa é porque não participa do perdão de Deus. Quem não perdoa é porque não recebeu o perdão de Deus. Porque aquele que recebeu o perdão de Deus, segundo essa parábola, entende o tamanho da dívida que você tinha com Deus. Que é um absurdo você não querer perdoar a ofensa do irmão, que é pequena perto da sua ofensa contra Deus. Então não é que Deus vai fazer birra conosco. Ele simplesmente está dizendo: o Pai não tem como perdoar porque você não entendeu o perdão. Você não entendeu o perdão de Deus e por isso você não consegue passar esse perdão para frente. Então, baseado nesse texto de perdão, que para mim é o melhor texto da Bíblia que fala sobre perdão, por que as pessoas não conseguem perdoar, esse é o motivo: não compreendeu o perdão de Deus, não está vivendo o perdão de Deus em sua vida, por isso que ele retém, porque ele nunca sentiu o perdão de Deus na sua vida, então você não pode dar aquilo que você não tem. Entender que perdão não é um sentimento, perdão é um mandamento. Deus manda perdoar e você tem que perdoar, não é uma opção. E perdão não é esse sentimento: eu vou perdoar, então tenho que carregar a mão no colo, levar a mão para casa. Não, ninguém faz isso, nem com aquele que você vive bem. Não é isso. Mas é não guardar mágoas, ressentimentos, como nós vimos quarta-feira, no seu coração, que isso vai criar outras raízes de amargura no seu coração e vão trazer outros pecados terríveis dentro da sua vida. Então o perdão sempre é a saída, sempre. Então, baseado no texto do perdão, baseado no perdão de Deus e no perdão que nós temos que oferecer aos nossos irmãos, eu trago esse tema para a nossa meditação. Hoje vai ser uma pregação temática: a equação de Deus versus a equação dos homens, baseada nesse pano de fundo que é o perdão. Eu pedi para IA, a inteligência artificial, eu digitei lá na inteligência artificial assim: escreva para mim uma oração na teologia de John MacArthur para o louvor da glória de Deus. Foi assim que eu pus. Levou alguns minutos, a inteligência artificial me deu essa resposta: ó Deus, cuja glória inigualável permeia todo o universo, nós te louvamos e te adoramos. Tu és o único Deus verdadeiro, santo e justo, cuja majestade transcende nossa compreensão. Reconhecemos que tudo que existe é para o teu louvor e que fomos criados à tua imagem para refletir a tua glória ao mundo. O nosso egoísmo, a nossa religião e a nossa busca por prazeres passageiros muitas vezes obscurecem a tua luz em nós. Perdoa-nos, ó Deus, e concede-nos a graça de viver vidas que te honrem em tudo o que fazemos. Ajuda-nos, pelo teu Espírito Santo, a crescer em santidade, a obedecer aos teus mandamentos e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Que as nossas palavras e ações proclamem a excelência do teu caráter e a verdade do Evangelho de Jesus Cristo, teu Filho amado, em quem a tua glória resplandece supremamente. Que nossa vida seja um testemunho vivo da tua graça transformadora, para que outros vejam as nossas boas obras e glorifiquem nosso Pai que está nos céus. A ti seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor, agora e para sempre. Amém. Uma teologia impecável. E aí você se pergunta: como que a inteligência artificial fez isso? É simples. Porque ela consegue, em milésimos de segundos, reunir todas as pregações e informações que John MacArthur já disponibiliza na internet há muitos anos
e fazer um resumo do pensamento de John MacArthur e fazer essa oração baseada nas palavras que ele disse. Ela consegue fazer isso, mas é simplesmente um algoritmo. Ela só fez essa oração porque esse conteúdo já está disponível, isso não saiu da mente dela, porque é um robô, é um algoritmo. Por isso que diz inteligência artificial. O que na verdade alguns especialistas já disseram que não tem nada de inteligência, porque a inteligência ela não é artificial, a inteligência é biológica. Porque quando você raciocina, quando você pensa, há sinapses no nosso cérebro, a troca de informações, hormônios que promovem alegria, tristeza, eles começam a se movimentar no nosso cérebro quando você está pensando, raciocinando, pregando e até mesmo orando. Essa é a verdadeira inteligência que Deus criou. Então ela leva o nome de inteligência, mas de inteligência não tem nada. É um robô que ele só pode falar a partir da informação que você dá a ele. Mas por que eu fiz isso? Porque a inteligência artificial sabe fazer uma oração melhor e mais teológica do que eu e você, do que todos nós juntos. Sabe como se monta então essa oração? Com informações. E a inteligência artificial ela é capaz de fazer isso melhor do que eu e você. E aí isso me levou ao texto de Isaías 29, 13, que também essa palavra estava nos lábios de Jesus em Mateus 15, 8, que ele diz assim: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então nós podemos parafrasear para os nossos dias hoje o seguinte: essa máquina e esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então se a IA é capaz de fazer uma oração dessa, um conteúdo, com teologia, nós, dotados de informação e inteligência, também podemos fazer. Nós podemos fazer uma oração bíblica, uma oração correta, uma oração numa teologia correta, mas o nosso coração ainda assim pode estar muito longe do Senhor. Por quê? Porque na hora de montar a equação, nós não estamos seguindo as regras de Deus. Nós estamos seguindo as nossas próprias regras. Na hora de montar essa equação, não estamos montando com as regras de Deus. Aí o resultado vai dar errado. Aí sabe qual é o resultado de uma oração montada fora da equação de Deus? Sabe qual é o resultado? Então, uma oração feita a Deus, mas fora dos padrões de Deus, igual ao povo que me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Esse é o resultado. Então, por isso que eu quero levar vocês a meditar nesse tema: a equação de Deus versus a equação dos homens. Pode colocar aqui, Samuel, a equação dos homens. Isso. Apague esse aqui para ver se fica melhor. Isso. Dá para ver melhor aí agora? Dá para ver bem? Ok. Então vamos lá. Então, essa é a equação dos homens. É assim que nós montamos a equação. Só que a forma como nós montamos está errada. Porque como que nós montamos a equação? Como que o homem tem montado a equação? A equação dos homens é essa: um homem ofendido, mais a ofensa de um outro homem, seja na igreja, fora da igreja, seja em casa, seja no trabalho, é igual ao quê? A própria imagem está dizendo. O que o homem faz? Se distancia de Deus. Essa é a equação que eu vejo pessoas montando todos os dias na sua vida. Homem ofendido, mais a ofensa de outro homem, igual ao afastamento de Deus. Porque a equação está errada. Não é assim que se monta essa equação. Não é assim que a Bíblia ensina. Na verdade, essa equação ficaria assim: homem ofendido mais homem ofendido igual a ofensas trocadas. Simplesmente isso.
Pense um pouquinho comigo, meus irmãos. Quem aqui se converteu depois, né? Que viveu sem Cristo, teve uma vida aí sem Cristo, uma vida pregressa sem Cristo? Sabe como que funcionava a equação? Exatamente assim. Era assim ou não era? Vou usar aqui palavras de antigamente. Chumbo trocado não. Tá vendo? Essa é a equação correta. Chumbo trocado não dói. Por quê? Ofensa, homem ofendido versus homem ofendido é igual a ofensas trocadas. Essa é a equação real. É só isso que Deus não faz parte dessa equação. Outra equação que lá no mundo sem Jesus nós ouvimos falar: ladrão que rouba ladrão. É assim. No mundo é assim. Aí quando vem para a igreja, o irmão não me cumprimentou, não volto mais nessa igreja nunca mais. A irmã olhou para o meu vestido, não volto nessa igreja nunca mais. E aí começa a montar essas equações da vida. Irmão ofendido mais a ofensa de um irmão é igual a afastamento de Deus. As pessoas se afastam de Deus. Só que lá no mundo era assim, chumbo trocado não dói. No mundo é assim. Lá os meninos estão jogando futebol, começa a brigar, começa a xingar, um chuta a canela do outro, um xinga a mãe do outro, daqui a pouco estão se abraçando, abraçando, beijando. No outro dia está jogando bola tudo de novo. Aí vem para a igreja e fica tudo cheio de dedo, cheio de milímetro, de deixe de larga e de solte. Só que no mundo a equação nós não montávamos assim. Nas palavras de Jesus, a equação fica assim: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. João 8,7. Você quer ficar ofendidinho? Olha o que Jesus disse: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Mas não coloque Deus no meio dessa equação, porque Deus não faz parte dessa equação. Essa equação é só nossa, chumbo trocado não dói. Se o irmão me ofendeu, muito provavelmente eu o ofendi primeiro. Não que isso seja correto. O que eu quero dizer é, a equação é essa. Não coloca Deus aí no meio dessa equação, porque Ele não faz parte dessa equação. São homens se ofendendo. Homens pecadores ofendendo homens pecadores. Então chumbo trocado não dói. Era assim antes de Cristo, que agora vai mudar. Que agora eu vou ficar cheio de milímetros. E colocando Deus no meio de uma briga que não tem nada a ver. Então lembra aqueles homens querendo acusar aquela mulher? Foi o que Jesus fez. Essa mulher é adúltera. Pegamos ela em flagrante adultério. Jesus se abaixa, começa a escrever na areia. Ninguém sabe até hoje o que foi que ele escreveu. E aí ele disse: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Vocês estão se sentindo ofendidos com o pecado dela? E vocês nunca ofenderam ninguém? Nunca pecaram também? Jesus não estava dizendo que a ofensa é correta, mas Jesus está mostrando que a equação estava errada. Que eles não poderiam apedrejar aquela mulher porque eles também tinham pecados. E aí eu pergunto: quem nunca? Quem nunca pecou aqui, atire a primeira pedra. Olha o que Eclesiastes diz, 7, 21 e 22. Não escute todas as palavras que se dizem, para que não venhas a ouvir o teu servo criticar-te, pois tu sabes também que muitas vezes criticaste outros. Então não fica preocupado com o que estão falando de você, porque muito provavelmente você vai ouvir falar que alguém falou mal de você. Então não queira ficar sabendo de tudo aí, porque muito provavelmente você já criticou alguém. Ou tem aqui que nunca criticou? Levante a mão. Você percebe a equação da Bíblia, como ela é diferente? Você percebe que Deus não está aqui nessa equação? Então não fica querendo só ouvir a fofoca, porque na fofoca vão falar mal de tu, mas tu também já falou mal de alguém, já fofocou de alguém. Tome cuidado. Então a nossa equação fica assim: eu quero perfeição do imperfeito, sendo eu mesmo um ser imperfeito, que vivo em um mundo imperfeito. É assim que nós montamos a equação. Eu quero a perfeição de um ser imperfeito
sendo eu mesmo imperfeito, que habito no mundo imperfeito. E aí eu te pergunto, como esse resultado vai dar certo? Quando que essa equação vai bater? Quando que vai fechar o resultado dessa equação? Quando? Nunca! Nunca vai fechar essa equação, nunca vai dar certo. Porque não estamos seguindo as regras da matemática de Deus. Não estamos colocando o maioral em cima e os menores embaixo. Não estamos seguindo a regra da palavra de Deus. Nunca vai dar certo essa conta, nunca vai bater o resultado. Só quando Jesus voltar. Só quando Jesus voltar. Porque para se montar uma equação correta, é preciso seguir as regras da matemática. Olha o que a Bíblia diz. Vamos montar a equação de forma correta. Pode deixar nessa imagem aí, Samuel, da equação do homem. Porque parcialmente conhecemos, parcialmente profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. Dá para entender, irmãos? Porque assim, nós temos que pregar, desenhar e explicar o desenho. Estão entendendo? Quando que essa equação vai dar certo? O imperfeito querendo a perfeição de outro imperfeito. Só quando o perfeito vier. Porque quando o perfeito vier, o imperfeito vai desaparecer. E enquanto Jesus não vem, vamos perdoando uns aos outros e suportando uns aos outros. E levando as cargas uns dos outros. Porque essa equação só vai bater quando Jesus vier. Pois é necessário que aquilo que perece se revista do que é imperecível, e o que é mortal se revista do que é imortal. 1 Coríntios 15, 53. Mais uma regra teológica para se montar a equação correta. Qual que é a equação correta? Que para essa conta bater, para nós ficarmos de bem com todo mundo, em paz com todo mundo, só quando vier o que é perfeito. Só quando vier o que é imperecível, o que é imortal. E aí aquilo que é mortal vai se revestir da imortalidade. Aí as contas vão bater. Aí a conta vai fechar. Do contrário, irmãos, todo fechamento de mês nós vamos fechar no vermelho. Eu sempre estou devendo para Deus e sempre estou devendo para o meu irmão. Mais amor, mais misericórdia, mais paciência, mais bondade, mais longanimidade, mais tudo. Sempre vai fechar no vermelho. Eu não sei você, mas a minha conta sempre fecha no vermelho. Será que sou só eu? Se for só eu, glória a Deus. Mas a minha conta está sempre no vermelho. Eu sempre estou devendo mais. E eu vi uma frase muito bonita de Kevin DeYoung, é um pregador. Ele diz assim: o domingo nos lembra que há um céu. A segunda nos lembra que ainda não estamos lá. Por quê? Eu já falei para os irmãos. Por que é fácil ser crente aqui na igreja? Porque estamos em um ambiente 100% controlado. Temos um momento da oração, da adoração, do louvor, da pregação. E aqui não dá nem tempo de pecar, né? Está todo mundo controlado. Tem a liturgia do culto. Mas ainda assim, se passar muito do horário, alguns já começa a pecar de impaciência. Então é muito fácil, porque estamos num ambiente controlado. Então no domingo nos lembra que existe um céu. Como é gostoso estar aqui. Mas a segunda, aí você tem que enfrentar o patrão, pegar ônibus, trânsito, problemas para resolver, nos lembra que ainda não estamos lá. É o já, mas ainda não. Então, ponto de número 1, a equação do homem. Homem pecador mais ofensa de outro homem pecador, igual descontar em Deus. Essa é a equação do homem. Nos afastamos de Deus. Por quê? Porque o pensamento é assim:
Quem é você para me dizer o que eu devo ou não fazer? Você já ouviu isso? Você é tão pecador quanto eu. O que você está falando? Prefiro ir para o mundo do que ficar nessa igreja hipócrita. Como se o mundo não fosse feito de hipocrisia, interesses escusos e falsas amizades. Né? O mundo é o céu, aqui é o inferno. Não me deixam servir a Deus nessa igreja. Seria servir a Deus ou seu próprio ego? Seria servir a Deus ou eu sou daquele tipo, ou é do meu jeito ou eu largo tudo? Por que você saiu da igreja? Porque fulano me disse algo que eu não gostei. Por que você saiu da igreja? Porque a igreja não me tratou como eu esperava. Porque me tiraram o cargo que eu ocupava e colocaram outra pessoa no meu lugar. É claro que na igreja tem organização, as coisas não podem ser feitas a riverias, mas aqui estou falando de pessoas que perceberam que não tinham mais o seu ego massageado. Quando agimos assim, estamos pecando 2 vezes contra Deus. Estamos pecando contra Deus e contra a sua palavra. Pecamos contra o Pai, pecamos contra o Filho e entristecemos o Espírito Santo. Porque na maioria dos casos, como esses exemplos que eu citei, é por conta do ego. Eu sei que existem casos de igrejas que são doentes, você tem que sair da igreja porque essa igreja está doente, você vai adoecer se permanecer ali. Mas eu estou falando não dessa igreja, da maioria dos casos que nós vemos. Porque a pessoa viu que o seu ego não ia mais ser alimentado ali, então essa igreja não serve mais para mim. Porque na sua cabeça, servir a Deus tem que ser do seu jeito. Tiago disse assim: não vos orgulheis, nem mintais contra a verdade, se tendes inveja amarga e ressentimento ambicioso no coração. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja, sentimento ambicioso, aí há confusão de todo tipo de práticas nocivas. Tiago capítulo 3, verso 14 a 16. Então, se nós pensarmos assim, Tiago está dizendo que é um pensamento humano, diabólico e terreno. Se o nosso pensamento é por causa de inveja, sentimento ambicioso e práticas nocivas, essa equação não é a equação de Deus. E é o que nós vemos. E aqui eu quero dizer uma coisa importante: quando nós agimos assim, Satanás fez a armadilha e você caiu na armadilha dele. Ou seja, quando você monta essa equação, o irmão pisou no meu pé, a irmã falou do meu vestido, o irmão criticou meu filho, falou mal da minha filha, e aí você resolve se distanciar da igreja e consecutivamente de Deus. Preste atenção: Satanás fez a armadilha e você caiu nela. Qual é a armadilha de Satanás? É levar o irmão a ofender você para você se entristecer com Deus que não teve nada a ver com aquilo. Sabe por quê? Essa é a armadilha de Satanás. Porque o que Satanás mais quer é promover na igreja divisão. É o que Satanás mais quer, promover divisão do corpo de Cristo. Pois ele não pode fazer nada contra a igreja. Porque foi Jesus que disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Mateus 16, 18. Então, se ele não pode destruir, então eu vou dividir esse povo. Porque ele sabe que não pode nos vencer. Então ele causa divisão. E por um outro motivo, Mateus 12, 25. Jesus disse: o reino dividido não subsistirá. E Satanás vem de um reino dividido. O reino de Satanás é dividido. E ele sabe que o seu reino é um reino falido por ser um reino dividido. Então ele sabe o poder da divisão. Então a única coisa de causar divisão é causando dissensão na igreja, com ofensas. Então quando você monta a equação desse jeito, você caiu na armadilha de Satanás. Ele está dizendo: é assim mesmo que é a equação que monta. Não foi isso que ele fez lá com Adão e Eva? Ele não inverteu toda a equação de Deus? Foi isso que ele fez. Ele mudou toda a equação que Deus tinha dado para Adão e Eva. E ele continua fazendo a mesma coisa hoje.
Porque a equação não é essa. Irmão ofendido mais irmão ofendido igual a distanciamento de Deus. Não é. É irmão ofendido mais irmão ofendido igual caiu na armadilha de Satanás. Ele lançou a isca e você mordeu. Satanás sabe dessa experiência, dessa verdade por experiência própria, porque o seu reino é dividido. Quantas pessoas você conhece que está nessa situação? Satanás sabe que é um derrotado. E é por isso que ele vai fazer de tudo para que a igreja não viva essa vitória que foi conquistada na cruz de Cristo. Ele tentou de todas as formas impedir Jesus, mas como sempre ele perdeu, ele fracassou, porque Jesus não é como nós. Jesus é o santo Filho de Deus, o homem perfeito, aquele a quem Pilatos disse: não vejo neste homem mal algum para condená-lo. Lucas 23, 4. Então ele tentou de todas as formas impedir que Jesus fosse para a cruz, porque foi lá na cruz que ele criou a igreja, que a igreja nasceu e que ele nos fez um corpo. A unidade foi feita ali. Por isso que Satanás odeia a unidade da igreja e quer semear dissensão e divisão na igreja. Então, irmão, fique atento, não caia na armadilha de Satanás. Não monte essa equação, essa não é a equação de Deus. É só uma armadilha para você cair e se distanciar de Deus. Porque as pessoas falam assim: não, eu só saí da igreja, mas eu falo com Deus todo dia, oro todo dia, leio a Bíblia todo dia. Eu tenho alunos na escola dominical que não lê nem a revista, nem a lição do domingo. Então na igreja todo dia. Você acha que a pessoa que abandonou a igreja continua com a sua vida com Deus, lendo a Bíblia todo dia, falando com Deus todo dia? Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina exatamente o contrário. Não existe um texto bíblico que diz isso, mas no geral a Bíblia ensina o quê? Que uma brasa fora do braseiro, ela se apaga. Ela se apaga. Por isso que quem deixa a igreja acaba se afastando de Deus. Porque não tem mais a disciplina espiritual do culto, da oração, da comunhão dos irmãos. É uma consequência inevitável. Se afasta da igreja, acaba se afastando de Deus. Então essa é a equação dos homens. Homem ofendido, mas homem ofendido igual distanciar-se de Deus. E muitos estão fazendo isso. Não façam isso. Mude de igreja. Se a igreja se tornou impossível de você ficar, mude de igreja. Mas não deixe de frequentar uma igreja e não abandone o Senhor. Equação de Deus. Pode pôr, Samuel. Essa é a equação de Deus. Vocês conseguem decifrar esse desenho? Eu coloquei um coração porque Deus é amor. Então ali que como está? Deus mais o quê? Não. Oi? Sim, mas o homem ofendeu quem? O homem ofendeu a Deus. Então Deus mais ofensa de um pecador igual ao quê? Essa é a equação de Deus. Deus mais a minha ofensa igual a Jesus Cristo crucificado. Essa é a equação de Deus. É assim que se monta uma equação bíblica, teológica. É assim que se vive a vida. Meu irmão pecou contra mim igual Cristo crucificado. Cristo morreu na cruz pelos meus pecados e pelos pecados do meu irmão. É assim que se monta uma equação de Deus. É assim que se monta uma equação segundo a Bíblia. Porque aí o resultado vai dar certo. Qual é o resultado disso tudo? De Cristo crucificado? Perdão. Veja só. Mas Deus prova o seu amor para conosco ao ter Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Romanos 5, 8. É ou não é a tradução literal desse desenho que eu fiz aqui? Sim ou não? Deus prova o seu amor por nós, pecadores, enviando Jesus Cristo para morrer na cruz quando ainda éramos pecadores. Percebe a equação de Deus, como ela é diferente da nossa? Essa é a equação bíblica correta. Falando da armadilha de Satanás, olha como fica a equação de Deus. Como um pássaro
Escapamos do laço dos que caçavam passarinhos. O laço se rompeu e nós escapamos. Salmo 124, verso 7. Que Deus, isso aqui, esse salmo fala de salvação. Está dizendo o seguinte: o diabo armou a cilada, armou um laço para você cair, mas pela cruz de Cristo Deus cortou o laço. Não caia na armadilha de Satanás. Jesus já desfez toda a armadilha. Mas como que eu faço para não cair na armadilha de Satanás? Monte a equação de forma correta. E essa é a forma correta. O amor de Deus mais a ofensa de qualquer irmão resulta em que essa ofensa foi perdoada na cruz do Calvário. E é assim que nós vamos caminhando para o céu, que nós vamos conseguir chegar lá. Olha o que a Bíblia diz: quem trará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem nos condenará? Olha a equação sendo montada. Cristo Jesus é quem morreu. Olha que coisa linda. Olha o desenho se formando. Olha a equação sendo montada. Ou pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a privação, o perigo, a espada? O olhar do irmão que olhou todo para mim? A irmã que não me cumprimentou? O outro que falou mal da minha roupa? Aquele que criticou meu filho? Quem nos separará do amor de Deus? Quem? Ninguém! Nada! Porque essa é a equação. Qualquer ofensa contra nós resulta no perdão que Cristo Jesus conquistou na cruz do Calvário. Ali Ele pagou pelos meus pecados e pelas ofensas dos meus irmãos. É assim que se vive a vida. É assim que encara a fé. É assim que a comunidade cristã caminha. É fazendo a equação de Deus. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz, ou seja, o castigo que era meu, o castigo que era seu, o castigo que era nosso, estava sobre Ele. E pelos seus ferimentos fomos sarados. Isaías 53, verso 5. Então aqui eu faço uma pergunta: me dê um único motivo para abandonar a fé em Jesus. Me dê um único motivo. Não estou falando de sair da igreja, estou falando de abandonar a fé em Jesus. Porque ao sair da igreja muitos acabam abandonando a comunhão com Deus. Pelo menos de todos que eu conheço. Não tem uma vida espiritual ativa. Não existe nenhum motivo. O que as pessoas abandonam não é a fé. Porque isso elas nunca tiveram. Preste atenção, aqueles que fazem isso não abandonaram a fé, porque a fé nunca tiveram. Eles abandonam a igreja quando descobrem que seu ego não será mais alimentado e massageado. Aí as pessoas abandonam a igreja, não a Jesus. Elas nunca seguiram a Jesus. Elas seguiam um ritual religioso, uma liturgia, uma teologia, uma tradição familiar ou um falso evangelho criado em sua própria mente. Ela foi para a igreja, mas criou o seu próprio Jesus, criou seu próprio culto, criou sua própria liturgia, criou seu próprio evangelho e não consegue se encaixar de jeito nenhum. E aí onde elas abandonam Deus. Por isso que as pessoas se cansam e quando saem da igreja abandonam Deus, abandonam tudo, porque nunca tiveram fé de verdade. Nunca foram convertidos de verdade. Foram algo que foi criado no seu coração. Pois quem anda com Jesus de fato sabe que Jesus não tem nada a ver com as falhas dos homens. É a velha armadilha de Satanás. Ele armou e você caiu nela. Quem anda com Jesus de fato sabe que Jesus não tem nada a ver com as ofensas do meu irmão. Não tem nada a ver com a falha humana. A falha humana ele resolveu na cruz. Quem me ofendeu foi o irmão, não foi Jesus. Então por que abandoná-lo? Por que virar as costas para ele? Por que viver afastado dele? Não tem lógica. A equação não fecha, as contas não batem. O resultado nunca vai dar certo. Por isso,
é necessário atentarmos mais ainda para as coisas que ouvimos, para que nunca nos desviemos delas. Pois se a palavra falada por meio de anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência receberam justa punição, o escritor aos Hebreus está querendo dizer o seguinte: que palavra dos anjos foi essa? Foi quando os anjos se rebelaram contra Deus do céu. E se nem os anjos foram poupar, aqueles que tomaram a decisão foram condenados, como escaparemos se desconsiderarmos tão grande salvação? Se nem os anjos foram poupados, como nós vamos escapar? Se desconsiderarmos essa tão grande salvação. Essa salvação tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada a nós pelos que a ouviram. Hebreus, capítulo 2, verso 1 a verso 3. Então veja só o que o escritor aos Hebreus está dizendo: se nós negligenciarmos essa tão grande salvação, isso significa que nunca fomos salvos. E não vamos escapar da condenação não, porque nem os anjos escaparam da condenação de Deus. Então isso nos faz refletir: realmente eu sou salvo? Realmente o Espírito Santo habita em mim? Porque se nem os anjos escaparam, eu também não vou escapar. E ainda o escritor aos Hebreus continua: imaginai quanto maior castigo merecerá quem insultou o Filho de Deus e tratou como profano o sangue da aliança pelo qual foi santificado e afrontou o Espírito Santo da graça. Hebreus 10, 29. Imagina o castigo aquele que rejeitou o sangue, aquele que profanou o sangue da aliança, aquele que insultou o Filho de Deus, porque de fato nunca tiveram salvação, nunca tiveram o Espírito Santo, só viram, foram evangelizados, tiveram conhecimento, mas nunca abraçaram a fé de fato. A quem você pensa que está enganando? A quem nós pensamos que estamos enganando quando fazemos a equação dos homens? Chegar lá no céu, Deus vai me entender. Você está enganando quem? Só você mesmo. Deus vai sentar lá com você e falar: então vem cá, vamos sentar aqui, vamos fazer essa conta. Vamos saber como é que você chegou nesse resultado. Meu irmão me ofendeu, aí eu fiquei triste, saí da igreja e me afastei e esqueci do Senhor. Aí Deus fala assim: só que a equação está errada. Não é assim que se monta a equação. A equação é Mateus 18. Eu perdoei a sua dívida enorme. Por que você não quis perdoar a dívida do seu irmão que era pequena? Porque toda a dívida foi paga na cruz pelo meu filho. Essa é a equação correta. É assim que se monta. Não tem desculpa com Deus. Não tem jeitinho mesmo. Concluindo, nós precisamos entender o que Agostinho entendeu. Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele recebeu esse nome porque ele depois se tornou um santo mesmo, de forma teológica, bíblica, como todos nós somos santos em Cristo, depois que ele conheceu a Cristo. Mas eu já falei para os irmãos que antes, pensa num homem pecador, promíscuo, multiplica por 100. Esse era Agostinho, antes de conhecer a Cristo. É um homem devasso. Mas quando ele se converte a Cristo, ele se converte de verdade. E ele fez uma oração que se tornou um livro, que chama Confissões de Agostinho, é a oração dele. E na oração dele ele diz assim: fizeste-nos, Senhor, para ti, e o nosso coração anda inquieto, enquanto não descansar em ti. Essa é a equação correta. Agostinho diz: Senhor, fizeste-nos para ti mesmo, e o nosso coração é inquieto, ficará inquieto até descansar em ti. Até descansar em ti. Essa é a equação correta. Seu coração está inquieto, não é se afastar do Senhor, é ir para o Senhor. Jerry Bridges escreveu um livro, não me lembro qual é o nome desse livro, que ele fala assim: quem é Deus para você que não conhece a Deus? E quem é Deus para aquele que conhece Deus? E em resumo ele diz assim: quem é Deus para você que não conhece?
Você que não o segue, que não teme, que não tem fé. Quem é Deus para o ateu? Sabe quem que é Deus para o ateu ou para aquele que não crê em Deus? Deus é o juiz e ele é o réu. E então ele tem medo de Deus, e tem razão de ter, e tem que ter medo mesmo. Se a sua relação com Deus é de réu e juiz, tenha medo. A sua situação está feia. Mas quando o homem encontra Cristo, e essa é a proposta do Evangelho, essa relação com Deus muda. E você não tem mais a relação de réu e juiz. Sabe qual é a relação agora? É de filho e pai. Deus deixa de ser juiz e passa a ser teu pai. Você deixa de ser réu e passa a ser seu filho. Mas sabe o que isso significa? O resultado disso é a oração de Agostinho. Todas as vezes que você pecar, você não tem medo de Deus, porque Ele não é teu juiz, você não é réu, Ele é teu pai e você é filho. E aí você chega e diz: Pai, eu pequei. E Deus vai falar assim: eu sei, meu filho, mas eu sou teu pai, e eu enviei Jesus Cristo para morrer pelos teus pecados. Eu te perdoo, pode vir, eu te aceito, eu te perdoo. Você não precisa ter medo. É isso que nós precisamos entender, irmãos, que a proposta do Evangelho mudou a nossa relação com Deus. Antes, Deus era juiz e todos nós éramos réus, condenados ao inferno. Mas se você tem Cristo na sua vida, a sua relação agora é de filho e pai. Todas as vezes que você pecar contra alguém, pecar contra Deus, vá até o Pai e Ele vai te perdoar. Pois a Bíblia diz, João 9, 1 João 9: se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Porque agora não é mais réu e juiz, é pai e filho, filho e pai. Você não perdoa o seu filho, sua filha, todas as vezes que eles fazem alguma ofensa e vem chorando, pai, me perdoa, mãe, me perdoa, você não perdoa? Quanto mais o nosso Pai que está no céu. Então entenda, essa é a relação que o Evangelho traz para nós. Essa é a equação de Deus. Você deixou de ser réu e passou a ser filho do Deus Altíssimo, Pai de amor e de bondade, que é tardio em irar, mas pronto em perdoar. Amém? Oremos. Querido Deus e Pai, queremos te louvar mais uma vez essa noite pela sua palavra, que ela é tão pura, tão limpa, tão transparente, tão santa, tão compreensível, que mexe com as nossas entranhas. E eu oro a Ti para que essa palavra possa ajudar meus irmãos e minhas irmãs nessa noite, se estão com alguma dificuldade em sua vida, porque até hoje não souberam montar a equação da forma correta. Mas a sua palavra veio como pedagoga espiritual nessa noite para nos ensinar a como montar a verdadeira equação para usar todos os dias da nossa vida, até a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje, mais uma vez, essa noite, meu Pai, o Senhor nos concede a graça e o privilégio de celebrarmos essa equação. Deus amoroso, mas ofendido pelo pecador, igual a Cristo crucificado. Mas a cruz está vazia, o túmulo está vazio, Ele ressuscitou ao terceiro dia. E por isso nós celebramos nessa noite a vitória de Cristo sobre a morte, sobre o nosso pecado, nos dando a garantia de entrada no céu. Como é maravilhoso, Pai. Que possamos celebrar com alegria em nosso coração e aprender a perdoar os nossos irmãos, assim como o Senhor nos tem perdoado em Cristo Jesus. Amém. Vamos passar para o momento da ceia. Os irmãos do grupo de louvor, por favor, cheguem até aqui. Irmãos, a ceia é somente para batizados, cristãos evangélicos. Se você é de outra igreja, tem algum visitante de outra igreja, você está em comunhão com Deus, comunhão com a sua igreja, você pode ceiar nessa noite. Porque a ceia é do Senhor, ela não é nossa. Então você pode participar se você foi batizado nas águas, como manda a palavra do Senhor, creu em Jesus Cristo de todo o seu coração, e você está em comunhão com Deus, você pode. Para facilitar a distribuição,
Peço que aqueles que vão tomar a ceia, somente os que vão tomar a ceia, fiquem de pé para que a ceia possa ser distribuída para você. Quem não vai tomar a ceia, permaneça sentado. Os irmãos, ao receberem suco e pão, sente e aguarde para que todos possamos ceiar juntos. Amém? Quem vai me ajudar na distribuição da ceia? Quem vai me ajudar? Irmã Maronita, irmã Áurea, pode vir para ajudar. Irmão Jonas, vem também. Vamos fazer em 3, assim fica mais rápido. Vai, um de cada lado e um no meio, para nós fazermos a distribuição de forma mais rápida.
Na noite em que foi traído, Jesus tomou o pão, partiu e disse: isto é o meu corpo que será partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Em memória do Senhor, comamos do pão. Semelhantemente, após ter ceado com seus discípulos, Jesus tomou o cálice em suas mãos, deu graças e disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós. Fazei isto em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus, bebamos do cálice. Peço que o nosso irmão Vanderlei esteja fazendo uma oração de gratidão a Deus pelo culto da ceia. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse momento tão especial, quando nós celebramos a ceia do Senhor, quando trazemos a memória, Senhor, o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Amém. Por qual o Senhor pegou por nós, trabalho, aceitando a morte, cruel morte de cruz, por amor a nós, pecadores. Sim, ó Deus. Somos merecidos, ó Pai, dessa graça maravilhosa. Sim, ó Mas Pai. mesmo assim, o Senhor olhou para nós com um olhar de amor e misericórdia. Amém. E não poupou o seu único filho. Por isso somos a Ti, Senhor, gratos, eternamente gratos, ó Pai, por esse amor tão precioso, a qual foi demonstrado para nós, por nós, na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, por cada vida, por presente. Obrigado, Senhor, que possamos, ó Pai, estar sempre trazendo à memória aquilo que o Senhor fez por nós. Sim, ó Deus. Que possamos sempre, Deus amado, estar sempre, Senhor, a Ti, gratos e devolvendo, Senhor, entregando a nossa oração, a Sim, nossa Deus. gratidão Sim, meu e a Deus. nossa adoração, Senhor. Amém. Porque Tu és o único que merece, Deus amado, a nossa oração e a nossa reverência. Obrigado, pois é em nome de Cristo Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja hoje e para sempre. Amém. Com o pós-lúdio, após o pós-lúdio, nós estamos encerrados. Enquanto o pós-lúdio está acontecendo, os irmãos vão estar recolhendo o cálice. Os irmãos quiserem estar se colocando de pé, fiquem à vontade. O maior vilão sou eu. Eu mereci a cruz. Das histórias que eu ouvi, a minha história teve a forma sonora. Como inferno pensou ter vencido, Jesus tomou a chave que me fez cativo, e esse amor perfeito
Deus abençoe.